Olá, queridos irmãos e irmãs, nós continuamos abrindo o programa Fé em Debate. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Filhos queridos e amados, nós estamos começando o Fé em Debate de hoje. Já falamos de muitos mandamentos, mas hoje é providência, né? Só pode. O sexto mandamento, Êxodo 20, 14, Deuteronômio 5, 17. Não cometerás adultério. Também Jesus que em Mateus, e foi o evangelho de ontem, tanto que eu disse que se alguns pudessem, arrancariam esta página da Bíblia. Mateus 5, 27, 32. Eu vou ler ipsis literis. Mateus 5, 27 a 32. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos seus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos seus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Continuou Jesus. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Continua Jesus: eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de uma união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos queridos, eu vou entrar no novo catecismo, vou retomá-lo aqui. Muita gente não para de chegar perguntas: Padre, o senhor leu a palavra de Deus, e quem está nas segundas núpcias? 2 pontos. A palavra de Deus, e repito, Mateus, capítulo 5, 27 a 32, fala com clareza o que é que está no plano ideal. No plano ideal de Deus na criação. Portanto, os filhos, a educação sexual, os valores pelos quais lutamos, tem que ser este ideal de matrimônio. Esse é o referencial. Por mais que a sociedade tenha permitido o divórcio não pode ser o ideal de vida de um casal. O ideal de todo cristão tem que ser este revelado por Jesus. Mas entre o ideal e o real, busquemos o bom senso. O que eu percebo é que existem 2 erros. O primeiro, já que estamos no segundo matrimônio, então estaríamos excomungados e dispostos ao inferno. Então, vamos levar do jeito que dá. Vamos levar como pode. Já que não podemos comungar, não podemos confessar, então se dá certo, dá certo. Se não dá, tudo bem. Me preocupo, e aqui, primeiro aspecto, de pessoas que não tiveram felicidade no primeiro e depois não se encontrarão no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, levando uma vida sem
seriedade. E tenho visto isso com muita frequência. Porque a mulher teve um filho, 2 filhos. Os homens se acham no direito que, então, já que está avacalhado, vamos avacalhar de vez. Está errado. Um segundo pensamento também é errado. Tudo é permitido. Tudo está certo. A misericórdia de Deus cobre tudo. Tanto um quanto o outro são equívocos. Filhos queridos e amados, portanto, espero ter ajudado você a compreender 2 visões que são erradas. Uma, diante do ideal, desistir. E aí, perder a vida em lamentações. Não deu certo no primeiro? Se esforce no segundo. Fidelidade, respeito. Porque tem gente que vai passar a vida inteira sem se encontrar na vida afetiva, na vida emocional. Se você está no segundo matrimônio, procure ter uma vida também na presença de Deus. O fato de não poder comungar e confessar não afasta da misericórdia de Deus. E lembre-se, a reta conduta e a caridade cobre uma multidão de pecados. O 6º mandamento enfatiza a pureza, isto é, não pecar contra a castidade. Veja a sexualidade como um dom, um presente de Deus. Meus irmãos, o ser humano podia procriar diferente. Por exemplo, se não fosse algo bom e desejado por Deus, as crianças podiam nascer das árvores, criança podia nascer do repolho, mas não. Deus quis, na sua onisciência e onipotência, que o espermatozoide se encontrasse com o óvulo. Que houvesse amor, prazer, fecundação, criação. Isso significa que a sexualidade integra a pessoa. Porém, implica uma aprendizagem do domínio pessoal. A castidade é também fruto de oração, de vivência dos sacramentos. Filhos queridos, a sexualidade é reservada para os casais. O uso do sexo fora do casamento é uma falta grave, não só contra Deus, contra a própria pessoa. O prazer moralmente desordenado, ele provoca uma destruição da dignidade da pessoa. Existem, sim, um exagero do genitalismo, a genitalidade, a sexualidade que são todos os poros, todas as células. O homem é homem por completo, a mulher é mulher por completa. Está sendo reduzido à genitalidade. E olha que nesta linha existem muitos aliados. O estímulo à masturbação, a fornicação, que é o sexo fora do casamento entre solteiros, o adultério, que é o sexo para casados, e a pornografia, sem falar nas páginas virtuais da internet. Ana, Padre. Deus abençoe. Amém, Padre. O senhor também. Eu nunca consegui falar. Hoje o assunto tocou tudo e eu pedi muito para Santo Antônio que eu conseguisse falar com o senhor. Pois não.
Padre, eu sou casada há 26 anos. Temos 2 filhos maravilhosos, eduquei na religião, são umas bênçãos de Deus. Só que meu marido sempre foi aquele assim que eu puxei, vamos para a igreja? Vai. Mas, não participou da educação dos filhos. E ele tem um vício, padre. Todas as noites, eu estou chegando do trabalho, ele já está saindo. Então a gente não se vê o dia todo. E quando eu estou chegando, ele está saindo. Tomado banho, todo cheirosinho e sai. De repente volta de madrugada, cheirando mal e ainda quer sexo. Padre, e eu ontem também uma decisão, eu fiz essa novena de Santo Antônio para me ajudar a tomar uma decisão. Eu saí de casa. Eu não quero mais viver assim, padre. Eu já perdoei tantos erros dele, tanto. Padre, eu frequento a igreja. Eu sou sócia. Eu amo a Jesus e a Maria. Minha vida é rezar. Filha, há quanto tempo você traz esta situação? A vida toda, padre. Você acha que ele tem outras? Olha, ele diz assim, eu já soube de muitas, sabe? Soube de muitas traições. Eu perdoei. Ele é... Levar o nome, separada, sabe? Pra mim o casamento... Mas você lutou pelo casamento. É uma coisa tão sagrada. E como que... Tá, você soube, ele admitiu as traições? Ele nega, mas a evidência é demais. A evidência é demais. É muito evidente. Ele fala que ele sai jogar, mas não pode, padre, não pode. É toda noite. Certo. Eu sempre fui muito honesta com ele. Filha, eu entendo, eu acolho a tua situação, mas deixa eu fazer umas perguntas para poder te ajudar. Você parte do princípio, você está lutando pelo casamento. Ao você colocar as evidências, você hoje tem certeza absoluta de que há traição? Tem. Absoluta ou é diz-que-diz-que? Não, é absoluto. Perfeito. Você já tentou conversar com ele? Ele nega. Nega tudo. Veja, aqui existem duas coisas. Primeiro, você vai ter que ter uma conversa franca, sincera com ele. Mas uma última conversa. Ou você muda, ou eu saio. Só que eu digo uma coisa. O cachorro que latir e não morder, ele perde a credibilidade. Me perdoe, Ana, fazer essa comparação tão brusca. Eu sei. A partir do momento que se você disser, eu não aceito mais, ou você muda ou eu saio, se ele não mudar, você tem que sair. Porque, por favor, só um minuto. Essa história de tapas e beijos, larga a volta, você perde a credibilidade. Segundo, se você já esgotou todas as possibilidades, porque me parece que você perdoou, vocês continuam a ter uma vida e ele continua lá fora. Você tem que dizer chega mesmo, porque isso pode lhe causar doença, AIDS e tantos outros problemas. Então, aqui, Ana, eu acho que não é hoje não, nem amanhã. Você vai ter que rezar e pedir, Senhor, eu quero ter uma conversa, não quando ele voltar de madrugada, não quando ele estiver fedendo a cachaça, quando ele estiver sóbrio, lúcido. Meu marido, ou resolvemos, ou existirá um ponto final. Não tenha medo do nome de separada. Você vai poder continuar a viver a castidade, continuar comungando, mas com dignidade. Já que a Ana puxou esse assunto, eu quero falar sobre o adultério. A palavra adultério significa infidelidade conjugal. Quando dois parceiros, quando ao menos um é casado, estabelece uma relação sexual. Eu já disse e mostrei no texto que Cristo condena o adultério.
Os profetas também denunciaram o adultério. O adultério é uma injustiça. É uma falta grave com os compromissos. O adultério fere o sinal da aliança, que é o vínculo do matrimônio. O adultério lesa, fere, denigre a imagem do cônjuge. Quando uma mulher comete adultério, ela fere a dignidade do marido. Quando o esposo comete adultério, ele desfigura a esposa. E são atitudes irreparáveis porque prejudica e quebra a aliança. É uma violência que se comete entre duas pessoas que se supõem a ser uma só carne. O adultério tem uma consequência gravíssima na vida pessoal da pessoa, porque ela se divide. Ela divide o seu coração, seus afetos. E quase sempre, um coração dividido do amor, divide no trabalho, divide a pessoa nos afetos, divide e acaba em nada. O adultério machuca profundamente os filhos. O adultério destrói a base da confiança familiar. Há quem diga que o que os olhos não veem, o coração não sente. Sente. Sente quem foi traído e o que é pior, marca com uma cicatriz para sempre no coração do filho e da filha. E a sexualidade dos filhos, a felicidade dos filhos ficarão comprometida com o adultério dos pais. Lourdes, Deus a abençoe. Padre, eu tô com uma... Pois não? Porque eu fiquei casada há quase 3 anos com uma pessoa, só que eu não sei por que eu casei. Porque, na verdade, eu nunca amei ele. E eu acho que eu casei mais pra machucar outra pessoa, sabe? Perfeito. Porque eu fiz isso. Sim. E essa outra pessoa, que eu namorei há muito tempo, foi meu primeiro namorado. E eu acabei, sabe, por um impulso, até me casei na igreja. Fiquei 8 meses só casado com essa pessoa e acabei me separando. Certo. E voltei com o meu segundo namorado. Faz 5 anos já que a gente tá junto de novo. E eu tenho um menininho de 2 anos. E eu tô com um processo de anulação do casamento religioso faz 3 anos já. Perfeito. E eu queria um conselho, sabe? Um conselho do Senhor pra ver o que eu faço. Porque essa pessoa até agora não sabe. Porque uma vez, se ele soubesse que eu tivesse casado na igreja, a gente ia se separar e nunca mais voltava. Eu tenho medo. E vocês estão nessa mentira há 5 anos. Filha, você me coloca numa situação complicada. Mas o que eu digo, o passo mais importante você deu, e foi entrar com um processo de nulidade no religioso. E há quanto tempo faz isso? 6 anos. Porque me parece que aqui existe um erro de dolo, né? Você não sabe por que casou, não tinha motivações, agiu. São palavras tuas. Com esse ex-marido meu, sabe? Eu até tentei viver, mas ele bebia muito, sabe? Tá, mas isso não consistiria. O alcoolismo pós-casamento dele não consistiria matéria para declarar nulidade. Também com outra pessoa, sabe? Perfeito. Aí talvez. Só que para mim, o problema mais sério
mais sério é você ter, eu não diria mentido, escondido do marido. Lourdes, Você não mora aqui, sabe? o fato de você ter escondido do marido, quando ele souber, vai sentir a confiança ferida. A gente não mora junto ainda, sabe? A gente só namora. Porque ele não mora aqui, ele mora em outra cidade. Perfeito. Então eu acredito que é hora de você esperar sair o processo religioso. 3 anos é sinal que já está chegando. Deve ter ido para a primeira instância, deve estar correndo. Procure o pároco da sua comunidade. Minha opinião, não se junte com ele antes de o processo sair. Eu quero esperar. Perfeito. É o caminho. Por isso eu nem vou saudar tua cidade, porque cidade pequena é muito complicado. Filhos queridos, foi mexer num vespeiro, hein? Eu vou atender a Aparecida e depois eu vou pegar todas essas perguntas e vou tentar fazer bate e volta. Mas antes, eu quero lembrar que a castidade, ela tem 3 dimensões. Existem 3 formas de se viver a virtude da castidade. Primeiro, a castidade entre esposos. Uma pessoa casada tem que viver a castidade entre eles. Padre, como entender isso? Eu vou explicar em miúdos. Porque quando a gente fala castidade, acha que é viver sem ter relações. Não. É fidelidade. Fidelidade do marido para com esposa e esposa para com marido. Segundo tipo de castidade, na viuvez. Terceiro tipo de castidade, uma pessoa que escolheu viver solteira. Hoje é uma escolha. Por mais que não exista solteirões, estado de vida de solteirões, mas os eunucos pela causa do reino, religiosos, religiosas. Os noivos são convidados a viver a castidade na continência, no respeito mútuo. O namoro não é um momento para a relação sexual. O noivado não é a permissão do sexo, mas é um momento do respeito mútuo, do aprendizado da fidelidade. Entenda dessa forma. Esses dias uma jovem me dizia, se eu não tiver relação com meu noivo, ele vai me trair. Cabeça pequena, filha. E quando você estiver grávida e porventura não puder fazer sexo, ele vai te trair? Faça do noivado um aprendizado da fidelidade. O respeito ao corpo não é quando o homem quer e a mulher tem que se submeter. Respeito ao corpo da mulher, respeito ao corpo do homem. A castidade há de se distinguir a partir dos estados de vida. As pessoas casadas, eu repito, são convidadas a viver a castidade conjugal. Há quem, por outra razão, vivem a castidade na continência, quando se trata de uma impotência sexual. E conheço muitos casais que o homem se tornou impotente, mas ela, no amor, se fez continente. Eu imaginava que a pergunta viria a questão da homossexualidade. Não vou abordar hoje, mas eu tenho 2 coisas a dizer sobre o assunto. Primeiro,
será um assunto abordado sobre a homossexualidade. E teremos uma convidada à altura para falar do assunto. Eu estou vendo aqui no Fé em Debate, não vou dizer os nomes para não complicar, homens, mulheres, trocando no assunto. Élida, Deus abençoe. Qual a sua pergunta? Você fala de onde? Pode... Eu sou de Nova Serrana, Minas Gerais. Mas agora estou em Goiás. É? Qual a pergunta, Élida? Então você tá me ouvindo pela internet? Eu ouvindo pela internet. Tá bom. Eu acho que pode falar que Deus é a graça que eu estava pedindo para Santo Antônio. Tá bom. Porque eu estava tentando e não consegui. Eu tenho muitas dúvidas, sabe? Por favor, a gente tenta ser breve, minha querida. Tá. É porque assim, eu sou catequista, eu sou da igreja, sabe? Eu tento fazer tudo certo. Só que eu namoro e eu tenho um relacionamento que, né, é aberto, né? E eu queria saber, porque assim, quando a gente já está na situação, o que eu faço? Tá bom, mas a minha pergunta vai voltar para você. Se você é catequista, você sabe, por que você não casa? É por causa dele. Por quê? Ele não sabe o que quer. Ele não sabe o que quer? Não. E há quanto tempo vocês estão assim? Então, 1 ano e 2 meses. Filho. Muitas também tribulações, sabe? A gente, na verdade, não está tendo nada, ele mora aqui. Tá. Mas a gente terminou, mas a gente está junto. A gente não largou. Entendi. Só que veja, Élida. 1 ano e 2 meses. Você tá com quantos anos? Oi? Você tá com quantos anos? Eu tô com 21. E ele? 27, vai fazer 28. Eu acho que tudo tem seu tempo, mas até quando você vai esperar? Não sei. Aí que tá a questão. Até quando você vai aguentar esperar? Porque o namoro, ele tende a levar naturalmente ao noivado. Porque tem muita gente no namoro, eu até atendi um jovem esses dias, bravo porque a namorada deu de presente uma aliança de noivado. Falei, filho, mas pera lá. Se tá no namoro, tá persistindo, a própria natureza levará ao noivado. E a própria natureza do noivado levará ao casamento, não é, Élida? Eu fui noiva também, padre. Eu fui noiva eu namorei 4 anos. Não, mas falando deste em específico, Élida, eu acho que, com todo respeito a você e a teus sentimentos, perceba os sinais. E, com todo respeito, se você não vê compromisso, se você não vê que a coisa está caminhando para uma aliança comprometedora, cai fora. Antes sozinha que mal acompanhada. É tempo. Padre, o senhor foi muito duro. Desculpa, Élida. Élida. Oi. Espero que você não tenha desligado o telefone. Mas eu estou te falando como pai espiritual. Se você vê que a coisa não caminha para a tua felicidade, é melhor você sofrer agora e se desvencilhar do que ficar segurando uma situação que não está se sustentando. Não estou dizendo para você fazer isso. Estou dizendo para você, a partir de hoje, começar a perceber para onde vai. Mesmo porque, Élida, 21 anos, minha santa, com todo respeito, é uma criança. Não acho que está muito cedo, não. Não, padre, eu já passei por muita coisa. Tá bom, mas tá, você já passou por problemas. Não queira criar mais um. Peça para Deus, Senhor, faça o melhor na minha vida. O melhor. E o melhor de Deus nem sempre é o melhor que queremos. Mas agora, vamos às perguntas. A equipe vai fazendo e eu vou tentando responder num bate-volta. Perguntas? Gostaria de saber o que devo fazer, porque sei que meu pai trai a minha mãe e ela já desconfia. Me responda hoje, por favor. Eu digo o seguinte, filha. Existem 2 realidades. Uma é tua mãe desconfiar e não querer ver, por comodismo. Segunda é você ver a angústia dela e ser sincera. Não traga para você um problema que é dos 2. No entanto, você não pode ser conivente com o erro.
Aí a questão é, primeiro, Senhor, dai-me a palavra certa e a hora certa. Mas a verdade é a que liberta. Acredite nisso. No entanto, observe se tua mãe já não sabe e está fingindo que não vê. É uma decisão dela. A verdade tem que superar toda e qualquer situação. Tenho 22 anos e uma filha de 5 anos. Não me casei na igreja, mas moramos juntos por 3 anos. Não deu certo. Posso me casar na igreja com outros? Posso comungar? Ou devo ficar só? Filha, é um assunto que não se esgota. A própria igreja na moral sexual, a pedido do Papa, estão fazendo estudos. Por isso eu quero lembrar como eu comecei este programa. O ideal. E é a partir do ideal que vamos nos moldando. É a partir da proposta que temos como referência de vida. Perguntas. Vivo com uma pessoa, mas não a amo. Vivo com ela por gratidão, pelo que ela fez por mim quando mais precisei. O que faço, padre? Veja, aqui são o que é o amor. A gratidão não é uma expressão de amor? O zelo, carinho, gratidão não são componentes do amor? Se talvez a pergunta fosse diferente, eu não sinto mais química. Mas química, sexualidade, eros, é o único componente do amor, do casamento? Pelo que sabemos, o próprio amor dentro do casamento, já diz o Papa no documento Deus é Amor, sobre os níveis, partindo dos filósofos gregos, do eros, filia e ágape. O próprio casamento amadurece, a sexualidade amadurece. O que antes era mais eros carnal, há de caminhar por um sublimamento. E compreende, se a tua gratidão, respondendo para você, mesmo que em um outro aspecto não esteja tão bom, persista, porque é uma expressão de amor. Sou casada, mas não na igreja. E tenho uma pessoa que me fala pelo celular sobre sexo. É adultério? Não quero ouvir mais. Me sinto um monstro por isso. Me ajude, por favor, padre. Pega esse telefone, vá numa privada e joga. Não importa se adultério é fornicação. Você, ao ler a mensagem, você está alimentando. Se você quer ajuda, rompa qualquer ligação com esta pessoa. Sendo casado ou na igreja, lembra que eu disse? Lembra quando eu disse minha segunda colocação no programa de hoje? Não é porque deu certo, não deu certo no primeiro, que você vai se permitir ser vulgar no segundo, no terceiro, no quarto. A pessoa certa na nossa vida é aquela que a gente ama, porém não nos faz muito bem, ou aquela que nos faz muito bem e a gente só gosta? Pergunta de Vinhema. Filha, de novo, o que é amar? O que é gostar? Paixonite aguda não segura casamento. Sentimento, só o aspecto carnal não segura casamento. Do outro lado também é verdade. Amor platônico, Deus passa, o casamento passa pela sexualidade. Tanto que agora tem um filho de Deus que me mandou um e-mail dizendo assim: Padre, estou ouvindo o programa sobre adultério. Estou vivendo essa situação, fiquei bobo comigo mesmo. Como eu me afundei tanto. Filho, já que caiu a ficha, acorde para a vida. Pergunta? A pessoa que casa só no civil, separa-se e casa com outra pessoa também só no civil, é adúltero? É pecado? Filha, aqui eu acho que está havendo um perigo de uma brecha que está sendo deixada. Vamos tentar se juntar no civil. Se der certo, a gente casa no religioso. Se não der certo, estamos livres para casar de novo. Povo esperto, engraçado. Primeiro, você não consegue compreender que a bênção de Deus
há de fortalecer teu matrimônio? Você não consegue perceber que o sacramento não é um fardo, mas é um dom? Que se você ama essa pessoa, você pode fazer com que a graça de Deus ajude a superar? Segundo, você pode não pecar contra Deus e o sacramento, mas e os filhos gerados? Isso não conta? As marcas que ficaram de um relacionamento conturbado não conta? Não se justifica um erro com outro erro. Fiquei com um rapaz que tinha namorada. Cometi adultério? Volto a dizer, aqui eu não quero colocar rótulo. Você cometeu um erro contra você mesmo. A menos que vocês tenham interesse em ser namorados. Gente, desculpe dizer, mas a fase do namoro implica mudança. O problema é o seguinte, no namoro se transa, se faz filho, aí não dá para mudar. Namoro é a fase do autoconhecimento e do conhecimento do outro. Não deu certo com esse, namore outro. Mas o namoro tende a seguir para o noivado para o casamento. Agora, se o teu ficar é ter relação sexual, acho que você já sabe a resposta por própria natureza. Filhos amados, apesar de tudo que você ouviu, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus nos fez por inteiro e quer nos salvar na nossa afetividade, na nossa sexualidade, na nossa felicidade. Evangelizar é preciso